Bom, agora vou mostrar um pouco sobre a fórmula de quantidade de calor, que vai ser aplicada em vários exercícios, principalmente para quem vai fazer prova amanhã de química. Bom, basicamente você tem que saber o significado da fórmula, que é o Q significa a quantidade de calor recebida, então quantidade de calor é o Q, o M, a massa, em gramas, o C é o calor específico do material. E aqui é a diferença, o delta é a diferença de temperatura. Então, a temperatura final menos a inicial dá a diferença de temperatura. E aí, tem algumas questões para a gente resolver. Uma pessoa bebe 200 gramas de água, calor específico, 1 caloria por grama, a 20 graus Celsius, sabendo que a temperatura do seu corpo é 36,5 graus Celsius, calcule a quantidade de calor absorvida pela água. Primeiro, você tem que saber que você vai usar essa fórmula. Tem um macetezinho que é da fórmula que chama-se que macete, porque é quantidade, massa. No caso, enfim, é que macete para você lembrar da fórmula. Que macete. Enfim. E aí, primeiro você vai substituindo os valores. O que é o valor que você precisa descobrir, então você não sabe. A massa, que diz que uma pessoa bebe 200 gramas de água, então é 200. O calor específico da água, calor específico, ó, 1 caloria, então é 1. E a diferença de temperatura, eu fiz aqui já, e dá igual a 16,5. Então, 16,5. Você só vai multiplicar tudo isso, 200 vezes 1 vezes 16,5. E o resultado dá 3.300. Lembrando que é sempre marcado em calorias. Então, a quantidade de calor, você sabe que deu 3.300 calorias. É muito fácil, é só por meio de substituição da fórmula mesmo. Bom, a segunda questão diz o seguinte. Foram fornecidas 400 calorias a 200 gramas de uma substância e a temperatura variou de 10 até 30 graus. Calcule o calor específico. Aqui, diferente da questão de cima, pede o calor específico, não pede a quantidade de calor. E o calor específico é representado pela letra C, né? Aqui é massa, calor específico, quantidade de calor, diferença de temperatura. Então, aqui, quantidade de calor, massa, calor específico, diferença de temperatura. E aí, vamos, então, aplicar a fórmula. Você pode usar a mesma fórmula que aplicou anteriormente, que é o que macete. Então, o que? Quando falam assim, que foi recebida certa quantidade de temperatura, você sabe que é o que? Então, 400 foi o calor recebido. Em gramas, o que tiver em gramas é a massa. Então, 200 é a massa. O C é o que a gente precisa descobrir. E você sabe que variou de 10 a 30. Então, variou de 10 a 30, se você diminuir 10, 30 menos 10 vai dar 20. Então, agora é só você multiplicar. Você faz 400, né? E aí, você multiplica 20 vezes 200, que dá 4.000. Ó, 2 vezes 2, 4. 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 zeros. E aí, o Czinho aqui, que fica sobrando, o que tá multiplicando passa dividindo. Então, fica 400
Ai, meu Deus, não tá focando. E aqui vai o 4.000 igual a C. Então, você só faz 400 divididos por 4.000 e já dá o resultado. C igual a 0,1. Então, o calor específico é igual a 0,1, que é marcado por calorias por grama. Descarregando, então, eu vou voltar agora para a questão 3. Bom, aqui tem uma formulazinha e a questão diz o seguinte: com base nessa equação e considerando a transformação de 1.000 gramas de oxigênio em ozônio, qual a quantidade liberada? Então, aqui nós temos algumas informações. A gente sabe que O é igual a 16U e a entalpia, o ΔH, é igual a 284 kJ. Aqui nós temos 3 moléculas, 3 mols, e aqui é o oxigênio, que se transforma em ozônio. Então, o primeiro passo que a gente tem que fazer é calcular a massa molecular. Como a gente faz isso? A gente sabe que é o oxigênio que está formando isso daqui, porque o oxigênio é o Ozinho, né? E ele é formado por 2 moléculas, então a gente tem que multiplicar 16 vezes 2, porque ele é formado por 2. Então, 2 vezes 16 igual a 32. E antes dele tem 3 mols, então você multiplica o 2 vezes 16 e o resultado você multiplica por 3, que é a quantidade de mols, dá 96 gramas. 96 gramas. Na questão diz o seguinte: com base nessa equação e considerando a transformação de 1.000 gramas, então grama abaixo de grama, então você coloca 96 e abaixo de 96 você coloca 1.000. E aqui nós temos uma informação da entalpia, que você sabe que é liberado 284 kJ. Então, você vai colocar 284 kJ em 94 gramas, em 96 gramas. Só que para 1.000 gramas, quanto é que é a quantidade liberada? Você não sabe, então você coloca um X. E aí, a gente vai fazer aquilo que eu falei anteriormente, que é o que eu chamo, eu especificamente, só eu mesmo, chamo de cruz credo, que é o xzinho, nada mais, nada menos do que, tipo, multiplicar. 96 vezes x, 96x, igual a 1.000 vezes 284, desse jeito. E aí, x, o que tá multiplicando passa dividindo, e aí você divide por 96. X vai ser igual, vamos fazer a divisão aqui, 28... divididos por 96, vai dar 2.958,33. Então, a quantidade liberada vai ser exatamente isso. E lembrando que tem que colocar na unidade que estiver aqui. Então, se aqui tá em quilojoule, tem que colocar em quilojoule. Se tá em quilocaloria, coloca em quilocaloria. O ΔH que determina em que unidade você vai colocar.